Você não pode mudar as pessoas ao seu redor, mas você pode mudar as pessoas ao seu redor. Eu vi essa frase recentemente nas redes e eu fiquei me questionando, me perguntando o que ela significava. A maioria das pessoas ficou se questionando isso. E eu comecei a pensar em quantas vezes a gente se vê tentando mudar as pessoas, se vê tentando mudar quem o outro é e fazer com que essa pessoa seja da forma como a gente imagina, da forma como a gente idealiza, e o quanto a gente se frustra fazendo isso, o quanto a gente se magoa fazendo isso. Nesse processo, a gente vê que a gente não pode mudar as pessoas, que isso é uma tarefa que ela deve partir do outro, principalmente. Ela não deve partir de nós mesmos. E a gente começa a perceber que essa tentativa de mudar quem as pessoas são vem mais de nós mesmos do que do outro, vem mais da nossa necessidade de se sentir acolhido, de se sentir bem conosco, do que mudar as pessoas mesmo. É como se nós projetássemos o que a gente quer, o que a gente sente no outro, como se as partes que a gente esconde de nós mesmos, que a gente reprime, elas estivessem gritando por atenção, elas estivessem sendo projetadas no outro para que a gente consiga percebê-las, para que a gente consiga compreendê-las de fato. É como se você escondesse tudo que você não gosta naquele fundinho do seu quarto, e aí a gente vê um monte de aranhas, um monte de bichos saindo de lá, dando sinais de que aquele cômodo, de que aquela parte do seu quarto não está bem, está precisando de uma limpeza, e você começa a ver que tem algo de errado e começa a pensar em fazer algo a respeito. E quando você começa a ver nos outros aquilo que você não gostaria, você começa a perceber que isso vem mais de você, que isso vem mais de emoções que você reprime de si mesmo, de partes suas que você ainda não reconheceu. Quando a gente tenta moldar o outro, quando a gente tenta fazer com que as pessoas sejam outra coisa a não ser elas mesmas, nós estamos mais tentando fugir da nossa responsabilidade de mudar a nós mesmos primeiro. A gente está tentando fugir de si mesmo, está tentando se abster dessa responsabilidade de nos curarmos, de sermos pessoas melhores. E é muito comum a gente pensar que o problema está no outro, que as pessoas têm que ser diferentes e não a gente, que as pessoas têm que mudar e não nós. Vejo que essa tentativa de realmente fazer com que as pessoas sejam de outra forma, de mudar as pessoas, vem mais de um impulso interno, de uma forma de se nos sentirmos completos. Isso acontece mais quando nós não acolhemos a nossa sombra, quando nós não nos sentimos completos e inteiros ainda. Você percebe que uma pessoa não vai te completar, uma pessoa não vai te fazer se sentir inteiro, não vai te fazer se sentir bem. Essa é uma responsabilidade sua. Essa é uma responsabilidade que você tem consigo mesmo e que nenhuma outra pessoa pode suprir. Vejo que muitas pessoas que nasceram em lares disfuncionais, que cresceram em famílias desestruturadas, onde elas não receberam apoio emocional e suporte emocional, costumam ter esse comportamento, ter esse desejo de mudar as pessoas, de controlar as coisas, como se elas desejassem fazer pelo outro primeiro, antes de fazer por si mesmas, como se o outro fosse mais importante, como se a opinião das pessoas fosse mais relevante. Elas aprendem que devem se moldar, que elas devem agradar os outros, então elas estão o tempo todo preocupadas com o que as pessoas estão pensando a respeito delas. E elas passam a se esquecer, começam a se sabotar, e isso é um autoabandono, uma forma de autossabotagem que faz com que essa pessoa passe a não se reconhecer mais. Ela, na verdade, conhece mais os outros do que ela conhece a si mesma. E então, não olham para dentro, elas tentam controlar o externo. E quanto mais tentam controlar as coisas externas, a vida e as outras pessoas, mais parece que as coisas dão errado e mais parece que tudo foge ao controle dela. Enquanto isso for acontecendo, essas pessoas não despertam, não olham para dentro. É como Carl Jung já falava, é você tornar o inconsciente consciente, ele vai governar sua vida e você vai chamar de destino. E é isso que passa a acontecer com essas pessoas. Elas começam a agir de forma inconsciente, começam a se sentir vazias, como se não tivessem realmente objetivos ou sentimentos, porque elas não estão prestando atenção no que acontece dentro delas mesmas. Elas estão o tempo todo prestando atenção no que acontece dentro dos outros. E a gente começa a perceber que quanto mais a gente fica tentando controlar as coisas, tentando barrar o fluxo natural da vida, das coisas, parece que as coisas começam a dar errado, parece que tudo fica mais difícil, mais complicado. E quanto mais a gente confia, quanto mais a gente olha para dentro, desenvolve autocontrole, domínio próprio, mais as coisas começam a acontecer. E também Carl Jung diz sobre isso. Quando você olha para fora, você sonha. Quem olha para dentro desperta. E realmente, quando você olha para dentro, você reconhece suas fraquezas,
as suas potências, os seus sentimentos, você se torna uma pessoa diferente e as coisas começam a fluir do jeito que elas deveriam fluir. Você passa a aceitar as pessoas como elas são e a aceitar a si mesmo como você é. E aí, tentar controlar os outros passa a não fazer sentido mais. Você vê que forçar as coisas não faz sentido mais e que a vida não funciona desse jeito. Quando você deixa as coisas fluírem de forma natural, elas se desenvolvem e elas se resolvem naturalmente. Você descobre que a vida tem uma sabedoria que muitas vezes a gente desconhece. Uma sabedoria que muitas vezes ela não está acessível, que você precisa fazer um esforço, que você precisa estar presente para acessá-la. E aí, quando você se volta para dentro e para de pensar que as pessoas devem ser como você espera, você começa a perceber que nunca foi sobre os outros e sempre foi sobre você. Espero que vocês tenham gostado, espero que esse vídeo tenha contribuído para você e espero que o canal seja um lugar de acolhimento para todos.